250 Centro. Fone 3271-1386. Rádio Venceslau FM. Uma emissora de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. Quem sintoniza não muda. Farmácia de Manipulação Erva Doce informa a hora certa. 16h46. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Farmácia de Manipulação Erva Doce. São 34 anos cuidando do seu bem-estar. Manipulação de medicamentos em geral, formulados por profissionais capacitados e seguindo um alto padrão de qualidade. Atendimento personalizado pelo WhatsApp 98119-5711. Erva Doce, a primeira farmácia de manipulação da cidade. Saúde na medida certa. Avenida Princesa Isabel, número 334. Fone 3271-2827. Atenção! Ao top de 5 segundos, PV News. PV News, o jornal da Venceslau FM. No ar, o programa de maior credibilidade do rádio. Em destaque, a sua cidade, o seu estado, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Está começando PV News, a informação em primeiro lugar. Aqui, na Venceslau FM. Olá, boa tarde. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira. Eu sou Edmilson Gomes e nós estamos iniciando mais uma edição do PV News. Destaques do dia. Vamos lá falando dos destaques de hoje aqui na nossa edição da tarde. Ao tentar sair de hipermercado com 6 peças de picanha na mochila, homem é preso em flagrante imprudente. Combate à dengue é uma ideia muito interessante, hein? Atenção, né? Tudo que é bom a gente tem que dar aquela copiada. A vigilância epidemiológica lá da cidade de Prudente vai usar drones para vistoriar imóveis fechados, onde os agentes não conseguem entrar. E assim, se precisar, entrar na residência ou no lugar e acabar com foco. O vice-prefeito de Martinópolis disse que esse cenário político que está vivendo a cidade só aumenta a responsabilidade dele. Vamos chamar o Henrique Carmo. CBF pode aumentar o limite de jogadores estrangeiros em campo em uma partida no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto também aqui no nosso PV News de hoje, que está apenas começando. No ar, PV News, segunda edição. O Jornal da Venceslau FM. As principais informações você fica sabendo agora. PV News. Notícias de Presidente Venceslau e região, do Brasil e do mundo. PV News. Compromisso com a verdade. Olá, boa tarde. Vamos começar o PV News falando que hoje nós temos o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. São 2 jogos, né? Ida e volta. Deveria ser um jogo só, uma decisão em jogo único. Tem gente que gosta daquele jogo da ida e volta. E tem gente, eu prefiro mais um jogo único em campo neutro. Enfim, esse jogo é de ida e volta e vamos tratá-lo como tal. A LDU vai receber o Fluminense. O primeiro jogo o Fluminense faz fora, depois a decisão será no Rio de Janeiro, no Maracanã. Isso na Recopa Sul-Americana. É o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Temos também a sequência da Libertadores da América, é aquela pré-fase. O Botafogo empatou em 1-1 ontem, tomou um gol no finalzinho já nos descontos da partida. Um jogador perdeu um pênalti, jogou num campo horrível, numa altitude enorme, e o técnico Thiago Nunes foi demitido hoje pela manhã, já não é mais técnico do Botafogo. Hoje às 20 horas, pela Copa do Brasil, o Corinthians tem uma missão e a Cianorte e pelo menos empatar, né, para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, que é, ao mesmo tempo que democrática, ela é traiçoeira. Por exemplo, o Cruzeiro ontem visitou o Souza e perdeu por 2-0. O Cruzeiro está fora da Copa do Brasil e é uma tremenda grana que deixa de entrar para os cofres da Raposa, que tem, mesmo com a SAF, né, tem muitas dívidas. Agora, vamos falar do nosso futebol aqui, que o Henrique Carmo vai trazer uma matéria
E eu não sei se ela vai ser muito boa, não. Eu vou falar por quê daqui a pouco, depois que ele voltar. Porque a CBF quer aumentar o número de gringos aqui no nosso futebol. Ouça a matéria. Os clubes brasileiros da Série A podem aumentar o limite de jogadores estrangeiros em partidas de competições de futebol no Brasil. A ideia é que cada jogo possa ter até 9 jogadores de outros países em campo. A medida vale para campeonatos nacionais como estaduais, brasileiros, Copa do Brasil e outros. Hoje, o limite é de 7 jogadores por partida. Cada vez mais jogadores estrangeiros ganham destaque nos clubes do Brasil. Com o mercado europeu levando os jogadores brasileiros ainda na base para fora, sobra para os gringos a função de fazer o torcedor feliz. Vale lembrar que nos últimos anos uma enxurrada de técnicos estrangeiros desaguou no Brasil, em especial os portugueses, que comandam e já comandaram clubes como Flamengo, Palmeiras e Corinthians. A reunião do Conselho Técnico da CBF, que vai definir sobre o tema, está marcada para o início de março. Se aprovado o novo limite, o Brasil será o país que autorizará mais gringos em uma partida de futebol nacional na América do Sul. Hoje, apenas o Equador autoriza 8 jogadores por partida. Reportagem Henrique Carmo. PV News, o jornal da Venceslau FM. Nós temos um grande problema neste fato aqui. Se você pegar qual é o craque de cada equipe do Brasil, por exemplo, do Palmeiras, o Gustavo Gomes é paraguaio, tem o Piquerez, que é uruguaio, tem o Flaco Lopes, que é argentino, ok. Vamos no Corinthians, tem outros jogadores que não são aqui brasileiros. No São Paulo nós temos vários jogadores de fora, no Santos vários jogadores de fora. No Flamengo, Arrascaeta é o principal jogador. Aí você vai no Vasco, tem o Ferretti, que é argentino, né? E aí você sai garimpando Brasil afora. Vasco, Botafogo, Grêmio, Internacional de Porto Alegre. Como é que nós vamos montar a seleção brasileira de futebol? Lembre-se que a Itália, né, e a Espanha e a Inglaterra viveram momentos terríveis, porque não conseguem montar seleções mais. Porque os principais jogadores ou jogam fora ou vão jogar de times com menos expressão. E esses jogadores não pegarão experiência nunca. É lógico que para o espetáculo seria muito bom, mas para o futebol em si também acaba podando as chances de jogadores com talento surgirem no Brasil. É só uma linha de pensamento, né? Mas não é uma questão de todo mundo tem que concordar com a gente. Mas faça o raciocínio que você vai chegar lá. Ao tentar sair do hipermercado com 6 peças de picanha na mochila, o homem é preso em flagrante no Jardim das Rosas, em Prudente. Produtos totalizaram R$450 e foram apreendidos e devolvidos ao estabelecimento. Isso aconteceu ontem, quarta-feira, naquela cidade. Já na delegacia, o suspeito, que foi indiciado por furto, confessou o crime e alegou que consumiria a carne que havia levado do supermercado. As peças totalizaram R$400,32. Foram apreendidas e devolvidas ao estabelecimento. Ok. Uma fiança de R$1.500 foi arbitrada e paga, o que resultou na liberação do rapaz para responder o processo em liberdade. Tem 2 fatos aqui, e não é querendo ser sarcástico não, mas ser verdadeiro, e você faça as contas comigo. Ora, se ele tinha R$1.500 para pagar a sua fiança na polícia, por que ele não pagou R$450 na picanha? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não vejo pessoas serem brecadas nos supermercados ao levar produtos, arroz, feijão, óleo, farinha, que são essenciais para uma pessoa que está necessitada realmente, passando fome, né? Eu vejo perfume importado, picanha, chocolate de marca, né? Entre outros, que são os objetos que são retirados dos supermercados no geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Combate à dengue. A VEM, que é a Vigilância Epidemiológica lá da cidade de Presidente Prudente, teve uma ideia legal. Eles vão fazer uma ação usando drones para vistoriar imóveis fechados onde os agentes não conseguem entrar. Amanhã serão inspecionados 4 locais com reclamações recorrentes em que o dono não é encontrado, o camarada não é encontrado, às vezes não atende, e o custo do ingresso lá dentro dos profissionais nunca é possível. Agora será.
as autoridades têm que colaborar também com o pessoal da saúde, né? E deixar, né? E permitir e dar, né? Voz a essas pessoas de autoridade para que elas possam brecar os casos de dengue que estão, mas assim, explodindo em todo o Brasil. Nós teremos muitos casos este ano de 2024. Já estamos tendo, né? São 3 vezes mais do que o maior pico do ano de 2023. Agora nós vamos falar de um assunto que foi destaque em toda a região, que foi a cassação do prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas do Republicanos. Ele foi cassado por 9-2. Logo após a sessão, que demorou mais de 8 horas para cassar o prefeito, ele falou à imprensa. Ouça o que o prefeito de Martinópolis disse. A gente tem que respeitar a vontade dos nobres vereadores, mas evidentemente o nosso advogado achou vários erros nos procedimentos adotados durante essa CIP e vamos entrar com recurso e acreditamos em Deus que daqui uns dias, se Deus quiser, retornamos. A defesa do prefeito de Martinópolis também falou, depois de fazer o seu comunicado à Câmara e também quem estava assistindo no plenário, a defesa do prefeito. Eles falaram o que eles devem fazer no momento. Provas ilícitas que nada poderia ter composto a CIP. E ainda, muitos dos que votaram são totalmente impedidos. Não poderiam estar compondo a CIP e nem votar. Outra coisa, graças a Deus que nós tivemos pelo menos uma oportunidade dentro do processo da CIP, porque houve abuso de poder, nós não tivemos a imparcialidade que deveria ter um devido processo legal. Mas nós saímos de cabeça erguida e agora quem vai decidir tudo é o judicial. Já tem a principal conversa, com gravações inclusive de imagens e depois denúncias, é que um aliciador teria oferecido R$50 mil para cada vereador para que eles votassem um empréstimo no valor de 18 milhões que a prefeitura faria, né, para que outros prefeitos pagassem esse empréstimo e os investimentos seriam feitos na própria cidade de Martinópolis. Então ele teria oferecido 50 mil para cada vereador. Vamos ver o que a defesa do aliciador falou depois da sessão. Nenhum fato concreto que ele ajudou na suposta aliciamento. Depois, futuramente, no devido processo legal que vai ter junto no juiz, um futuro processo crime, fazer a defesa e provar que tudo que foi falado aqui contra o senhor, contra o suposto aliciador, não se passa de uma mentira. O presidente da Câmara Municipal de Martinópolis falou, ele é o presidente Nilson Júnior, falou depois da sessão encerrada. Já é levado à Justiça Eleitoral o decreto legislativo, que é aí que vai realmente estar oficialmente destituído do cargo. E posteriormente nós, na sexta-feira, às 13h30, faremos uma sessão extraordinária para aprovação da ata de hoje. E depois, na sexta-feira ainda, na parte da tarde, nós faremos uma sessão solene de posse do atual vice-prefeito. Hoje foi feita justiça. O vice-prefeito de Martinópolis disse que este cenário político só aumenta a responsabilidade dele. Valdeci Soares dos Santos Filhos, que é do Podemos, toma posse como novo chefe do Executivo em sessão da Câmara, que está marcada para a próxima sexta-feira, como disse o presidente ainda há pouco. Intervalo comercial. PV News. PV News. O Jornal da Venceslau FM. Intervalo comercial e nós voltamos já já. PV News, o Jornal da Venceslau FM. Fique ligado, fique muito bem informado. Há mais de 3 décadas, a Minersal está com você, pecuarista, que vive diariamente o desafio de aumentar sua rentabilidade e melhorar o desempenho do seu rebanho. Oferecemos soluções em nutrição animal para cria, recria e engorda com alta tecnologia e qualidade, agregando excelência ao seu negócio. Acesse minersal.com.br ou entre em contato pelo telefone 3271-1707 e adquira produtos Minersal.
Minersal, garantia de qualidade para você. Procurando por uma moto Honda 0 km? Então não perca mais tempo. Vá direto para a Pajé Motos. São vários modelos à pronta entrega para você sair pilotando hoje mesmo. Venha conferir e escolher a sua moto Honda. Pajé Motos, Avenida Tiradentes, 1110, ou chama no WhatsApp 18997731423. Pajé Motos, sua concessionária Honda em Venceslau e toda a região. PV News, o jornal da Venceslau FM. O cantor Christian, que formava dupla com Ralph, em matéria do jornal Metrópolis ou do site metrópolis.com, foi fornecida essa notícia pelo nosso companheiro Mivaldo Rodrigues, está internado no Hospital do Rim. Ele passará por um transplante de rim no próximo mês por conta de uma condição genética. Em nota publicada no Instagram, hoje, quinta-feira, a equipe esclareceu a situação de saúde do artista. O Christian está no local para fazer exames pré-operatórios para a operação. Ele sofre de um rim policístico, um distúrbio hereditário em que grupos de cistos se desenvolvem nos rins. A doadora do novo órgão será Kay Vieira, esposa de Christian, por meio de uma larascopia. A cirurgia deve acontecer no dia 11 de março. Ele está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos já no dia 20 de abril, em show já agendado, disse o comunicado da equipe. Previsão do tempo para amanhã em todo o oeste paulista, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. 83% de chances que isso ocorra, o volume esperado é de 10 milímetros e a temperatura máxima na nossa região pode chegar aos 33 graus. PV News, o jornal da Venceslau FM. Notícias de Presidente Venceslau e região. Nós do PV News ficamos por aqui. Mais informações durante a nossa programação ou amanhã, às 8 horas da manhã, na primeira edição, aqui na Venceslau FM 100.5. Forte abraço, fique com o Luiz Fernando, ele traz o Jeitão Pantaneiro. Você ouviu PV News, o jornal da Venceslau FM. Você por dentro de tudo o que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. PV News, uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Venceslau FM. Quem sintoniza não muda. Venceslau FM, a rádio da cidade.